Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 16 e verso de número 24. Nós vamos ler Bíblia hoje. Eu acho que Deus está permitindo acontecer essa situaçãozinha com a projeção para ensinar a igreja que Ele quer que a gente abra a Bíblia nesse tempo. Então vá abrindo a sua Bíblia aí no nome de Jesus. O título da mensagem de hoje é Renunciar, o caminho para avançar. Tem 3 domingos que eu não ministro, né? 3 domingos que eu não ministro. Vocês foram ministrados através da vida do pastor Alisson. Vocês foram ministrados através da vida do pastor Rubens. E foram ministrados através da vida do Pedro. Mateus 16, 24. Eu estava olhando, Marcelo, faltou piqui na sexta. Não? Tem aqui? Moço, é sério? Tem não. Eu sentiria o cheiro de longe. Não, é porque se faltou piqui é pra mim. Tivesse piqui era pra minha esposa. Só pra deixar claro, amor, é pra mim essa daqui. Renunciar, o caminho para avançar. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus 16, 24. Deixa eu ler na versão NVI, que eu creio que a maioria da igreja diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, como os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado por este culto. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada pessoa, cada família neste lugar. Nós oramos te engrandecendo, declarando que Tu és onipotente, onisciente, onipresente. Pode, sabe, está em tudo. A Ti a honra, a glória, o louvor, a majestade, o senhorio. Este é o único momento da semana, meu Deus, em que nós não estamos aqui por algo nosso, mas para a glória do nome do Senhor. Não é para o trabalho, não é indo para a escola deixar um filho nosso. Esse é um momento onde não é sobre a nossa vida, mas é sobre a Tua presença. Nós nos despimos de toda distração, de toda preocupação daquilo que é do homem, e nos revestimos de um eu espiritual que precisa, que necessita, que padece urgentemente de desespero pela Tua presença. Alimenta-nos com a Tua palavra, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Limpa-nos, Senhor, com a Tua palavra, para que possamos, em o nome de Jesus, chegar em casa hoje, começando essa semana de forma diferente. Altera nossas vidas. Guarda, meu Deus, a nossa família. Senhor, abençoa os que estão nas ruas, nas praças, aqueles que estão abandonados, as autoridades dessa cidade, os hospitais, e que tudo venha convergir para a louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Esse é um culto de Santa Ceia. Irmãos, nós só ceamos porque um dia Jesus Cristo fez a maior de todas as renúncias. O culto que a gente celebra, o culto que a gente se alegra, só tem essa ênfase por causa da renúncia de Jesus. Só tem essa temática por causa da renúncia de Jesus. Aquilo que para uma criança é sorrir, às vezes ela não faz ideia do que o pai passou para que ela pudesse sorrir. Tem filho que recebe uma bicicleta de presente, se alegra, chora, abraça, beija, dizendo: hoje é o dia mais feliz da minha vida. Mas por trás daquilo tem um pai que parcelou em 12 vezes e está pensando: meu filho, tomara que dure pelo menos um mês, porque eu vou pagar até ano que vem esse negócio. Então o filho se alegra com a renúncia do pai, com aquilo que o pai renunciou, com aquilo que foi o motivo da alegria dele. A alegria que nós temos num culto de Santa Ceia, irmãos, foi comprada com preço de sangue.
foi motivo da renúncia extrema de Jesus Cristo. E não pensem que Jesus renunciou apenas à sua vida humana. Primeiro ele renuncia à glória eterna. E vem, ele já vive na terra tendo renunciado à eternidade no céu. Depois ele renuncia à sua vida terrena. Então o culto de Santa Ceia é sobre a maior de todas as renúncias. Nós só estamos aqui por causa dele. Se alguém tiver alguma dúvida, pode tirar essa dúvida. Nós estamos aqui por causa do nome de Jesus Cristo. A Bíblia frequentemente vai mencionar renúncia. Não talvez com essa terminologia, com essa palavra, mas renúncia está na palavra de Deus. O tempo todo. Nós vamos ver homens que renunciaram coisas. As pessoas que nós mais admiramos na Bíblia renunciaram a alguma coisa. Muitos falam sobre Pedro. O Pedrão, ele renunciou à única coisa que ele sabia fazer, era pescador. Jesus diz: larga tudo quanto tem, o que está fazendo, e me siga. Aquele era um convite sem volta. Jesus estava dizendo: eu sei que tu és pescador, eu sei que essa é a tua vida. Aqui em Imperatriz a gente não tem muito uma definição do que é um pescador de ofício, porque a gente vê uma pessoa ou outra passando com um anzol na garupa da moto. Eu, por exemplo, sou um pescador profissional, né? Vocês riem quando eu falo isso, eu acho engraçado. O Alcimar está rindo acolá, né? O Alcimar, quando se tornou pescador, eu já nadava já, né? Mas, irmãos, em algumas zonas do Brasil é possível saber o que é um pescador de ofício. Uma pessoa que acorda e vai para o rio ou para o mar e depende dali todo o sustento. A gente é um pescador Nutella, é hobby. Nosso sustento não vem do rio. Mas pergunte para um homem que aprendeu a sobreviver da pesca, o que seria se alguém chegasse e dissesse: para de fazer urgentemente o que você está fazendo e siga-me. Então Pedro não pergunta: uau, ele deve ter uma lancha, já que ele está me mandando para abrir mão do meu barquinho. Deve ter uma lancha, deve ter um jet ski. Não, ele simplesmente abandona. Então o apóstolo Paulo, ele renuncia a uma vida que ele tinha. O Saulo não era um desapontado, um desempregado, ele tinha uma responsabilidade, uma missão, uma profissão. Então o evangelho, ele é sobre renúncia. O tempo todo, e as coisas que a gente admira custaram a renúncia de alguém. Talvez você olhou para um carro hoje. Eu estava olhando essa semana, né? De vez em quando a gente dá um susto na pobreza, né? Eu fui lá no site da Ford e eu olhei o preço da Ranger Raptor. Olhei, Isaac Elias. Fui lá na Ford e olhei a mais completa. Está custando 490 mil. Ela começou 365. Aí equiparam com um kit off-road. Foi para 370 e alguma coisa. E por último equiparam mais um acessório agora. Ela está custando 490 mil. Falta 10 mil aí para 500 mil, né? Negócio de Pix, eu só mexo com dinheiro, né? Senão... Lindo carro, maravilhoso. Às vezes a gente vê o carro passando e diz assim: vida boa. Só que a gente não sabe a renúncia da criatura. Você não sabe o preço que foi pago. Então, meus irmãos, não existe vida cristã sem renúncia. Não existe ministério de sucesso. Não existe família de sucesso. Não existe propósito cumprido sem renúncia. Alguns de vocês ou de nós, talvez já entregamos um propósito. Foi jejuar a carne. Naquela mesma semana, o pessoal da escola, da faculdade, da família fez um churrasco. E você disse: Deus, até aqui me ajudou o Senhor, mas a partir de agora eu entro na carne. E você abriu mão da renúncia. Mas existe ainda a necessidade nos nossos dias de entender esse chamamento de Jesus, que está não só no livro de Mateus, mas também no livro de Lucas. Se alguém quiser acompanhar-me, e eu escolhi a versão de Mateus e não a de Lucas justamente por isso, porque tem uma versão que vai dizer: se alguém quiser ser meu discípulo,
E alguém logo vai dizer, o Pedro falou do Forjados, que vai ser com a temática discipulado. Eu sei que alguns de vocês já pularam fora, dizendo, isso é para o pastor, isso é para o líder do louvor, isso é para o líder do teatro, da dança, isso é para o... Não, irmão, você está enganado. Discipular é tornar parecido. Todo aquele que caminhar com Jesus vai se tornar parecido com Ele. Quando os discípulos estão ali assistindo a morte de Jesus, a Bíblia vai dizer que vão chegar em Pedro e dizer assim, tu é um deles. Ele vai dizer, eu não, estou só assistindo. Sabe aquela pessoa que chega num acidente, não é parente, mas está ali de curioso? E ele estava lá e disseram, tu é um deles. Ou seja, ele andou com Jesus. É impossível andar com Jesus e não se tornar parecido com Ele, meus irmãos. Então, tu é um deles. Tu é um deles. Então, discipular é tornar parecido. Enquanto Lucas vai dizer, se alguém quiser ser meu discípulo, Mateus apresenta a linguagem seguinte, se alguém quiser acompanhar-me. E eu creio que talvez você possa até fugir da terminologia discípulo, mas você não pode fugir da terminologia acompanhar, desse termo, porque todos nós, a nossa missão é acompanhar Jesus. Eu posso ouvir um amém? Não existe outro propósito. Pastor, eu congrego na Nova Aliança para acompanhar Jesus, meu irmão. Eu vim de São Paulo, não fala mais nem porquê, daqui um dia. Acompanhar Jesus, Pedro. Eu moro no Verona, acompanhando Jesus. Eu moro no Cidade Nova, acompanhando Jesus. Você veio do leste, do sul, o judeu se converte, o japonês, para acompanhar Jesus. Mas eu faço isso na igreja. No final de tudo, joga no liquidificador, bate na velocidade mais forte, põe um copo de baixo, o que derramar ali precisa ser acompanhando Jesus. Nós estamos aqui para essa causa e para esse propósito. Eu posso ouvir um amém? Então essa é uma vida de renúncia, meus irmãos. Se alguém te prometeu um evangelho sem renúncia, ele é China, made in China. Ele corre o risco, claro, eu falo isso, existe uma certa ignorância nisso. Nem tudo que é China é, imitação. Eles são donos de produto, assim como nem tudo que vem do Paraguai é, a gente sabe muito bem que isso não é um absolutismo. Mas, irmãos, a gente vive uma geração que pensa assim, o meu líder vai sofrer. Eu sou da célula da pastora Francilene, então eu vou passar o BO para ela, aí ela vai para a presença de Deus, se acaba lá de orar, para mim não sofrer retaliação, porque ela é minha... tem uma líder pastora, aleluia, Senhor. Vou jogar a carga nas costas do meu líder, porque ele sofre lá, eu passo o BO para o irmão Adail, para a irmã Lucilene, eu passo o BO ali deixa eu ver quem eu estou vendo mais aqui que é líder. Quem quer ser líder? Mas quem quer ser líder? Então, gente, cadê o líder aqui? Tem mais líder. Aqui a irmã Solange, a irmã Fátima levantou a mão, irmã, quer ser ungida, irmã Fátima? Vem para cá, olha o óleo aqui, Marcelo, tem tanta gente aqui. Então, você quer jogar para o seu líder, tipo assim, meu líder esse final de semana vai orar por mim, porque eu estou indo para a chácara. Então eu queria que você renunciasse por mim. Afinal de contas, vai que alguma cascavel aparece enquanto eu asso carne perto da piscina. Irmão, acorda. Sai desse mundo de Bob. Quem aqui assistiu o desenho do Incrível Mundo de Bob? Só os mais antigos, mas não sabem do que eu estou falando. Depois dá um Google lá. E aí a gente às vezes está nesse mundo de Bob, onde eu jogo para o pastor, eu jogo para o líder, e claro, está certo, peço oração, mas ninguém vai viver o evangelho no seu lugar. Você pode receber oração intercessória, você pode ser aconselhado, mas o evangelho não se degusta, o evangelho se vive, irmãos. Tem vezes que eu desvio desses drive-thru de experimentar alguma coisa, sabia? Eu desvio. Sabe por quê? Tá lá o cara, o drive-thru para anunciar o Rafael Stefan, um novo sapato de R$500. Aqui, olha aqui, toca aqui, meu irmão. Deixa eu passar aqui. Tem umas coisas que no momento não se encaixam com você. O evangelho não é para você vir na igreja e fazer um drive-thru e daqui a pouco, mas foi bom, experimentei, recebi um pedacinho, uma prova, uma amostra grátis, estou saindo fora. Não, irmãos.
O evangelho é vivência, é prática, é caminhar, é relacional, é horizontal com os irmãos, comunhão, mas é vertical, renúncia. E existe um princípio em uma vida vertical, é que para subir você abre mão dos fardos, para subir você abre mão daquilo que é pesado, para subir você tem que se desvincular de algumas coisas que te prendem nessa terra. Quer caminhar com Jesus? Bem-vindo a uma vida de renúncia. Tendo visto essa introdução, vamos à palavra agora. Você anotou o tema? Renunciar, o caminho para avançar. Aleluia, glória a Deus. No livro de Filipenses, capítulo de número 7, abra sua Bíblia que não está projetando aqui. Filipenses 7, você vai encontrar Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Para no Fili. Fili, colo, tessa. Diga comigo, Fili, colo, tessa. Fili, colo, tessa. Filho, colo, testa. Assim, quando você achar o colo, você sabe que o filho é o primogênito. Então você vem. Tem algumas regras. G1 eu já ensinei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É o G1. Você aprende Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então eu tenho algumas coisinhas que eu aprendi para memorizar a Bíblia, para me saber aonde eu estou. Por exemplo, por pessoas. Se eu cheguei no Jeremias e eu sei que o Isaías está à frente ou atrás do Jeremias, então eu não passa Isaías. Então eu vou aprendendo a me localizar. Vai aprendendo aí, no nome de Jesus, para a gente caminhar. Amém? Filipenses capítulo 3, verso de número 7. Cheguei longe demais, passei demais. 3, 7 e 8. Quando se encontraram, digam graças a Deus. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como... por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como ter perda, tudo como perda. Alguma Bíblia de alguém diz assim, considera algumas coisas. Tem alguém, por favor, se coloque de pé e leia. A sua Bíblia está dizendo tudo? Diga assim comigo, tudo é tudo. Vamos lá, tudo é tudo. Não, mais uma vez, tudo é tudo. Uau! Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Aleluia! Isso aqui não é um jovem, irmãos, de 10 anos de idade, que estava no sub-9 e passou para o sub-11, e vai dizer, eu renuncio minha carreira brilhante de futebol por Jesus. Não, o menino acabou de começar a jogar bola. Isso aqui não é você num namoro que está dando tudo errado, desmantelado na vida esse namoro. Aí você diz, vou terminar, é o livramento. Aí você diz, renunciei tudo por amor a Cristo. Não, você estava com medo de quebrar a cara lá na frente, estava com medo de não ser correspondido. Isso aqui não é você que estava prestes a fazer um negócio errado, investir teu dinheiro numa coisa que não ia dar retorno. Aí você decide não fazer e diz, por amor a Jesus, eu entrego tudo. Não, irmãos, isso é o apóstolo Paulo, cabra forjado, com entendimento, com uma vida, com uma experiência vasta, com o entendimento de que eu sou o que mato. Agora ele está dizendo, eu sou o que considero tudo como perda. Eu era o que perseguia, eu sou agora o que apacento. E o extremo do apóstolo Paulo é diferente de alguns extremos que nós já vivemos. Ele era um homem que oprimia, ele era um homem, irmão Everton, que afastava. Agora o apóstolo Paulo é um homem que apacenta. Ele era um homem que atiçava. Quem é nordestino conhece essa expressão, mas ele agora é o homem que traz a calmaria. Ele é um homem que chega numa briga e estão discutindo em Coríntios 3 sobre quem é o maior, Paulo ou Apolo. Ele diz, nem eu sou nada, nem Apolo é nada. Olha só os melhorzinhos que estava tendo na época. Ele diz, um planta, o outro rega, mas Deus dá o crescimento, gente. Aleluia! Então renunciar não é colocar no bolso, porque tudo que eu coloco no bolso eu pego de volta, irmãos.
Renunciar não é deixar na casa da mãe. Eu não sei se você já fez isso. Ô mãe, eu estou com esse negócio aqui, esses dias eu estou querendo usar não, eu estou com medo, eu vou deixar na sua casa. Meu irmão, qualquer BO que tem, você pula lá e pega. Renunciar não é, eu tinha R$1 milhão, eu vou emprestar, porque se eu ficar eu gasto. É seu, você emprestou, deixa a pessoa sumir para ver. Mas renunciar vem do original, deixar para trás. Ou seja, é o mesmo de Coríntios 5,17, que as coisas velhas se passaram. Quando Cristo nos encontra, nos ama e nos compra, Ele deixa o nosso passado pecaminoso para trás, e Ele diz que faz novas todas as coisas nas nossas vidas. Aleluia! Então anote aí, primeiro, é impossível renunciar a coisas sem renunciar a mim mesmo. É impossível renunciar coisas sem renunciar a mim mesmo. Talvez o maior dilema, eu liderei juventude por muito tempo, de muitos jovens eu não consigo parar de fazer isso. Eu não consigo sair daquele grupo da escola. Eu não consigo parar de ir para tal lugar. Irmãos, antes de renunciar coisas, Deus pede de nós que renunciemos a nós mesmos. É a primeira renúncia genuína, negar o ego para seguir a Cristo. Diga comigo, negar a mim mesmo. Biblicamente, irmãos, falando, renunciar é deixar de lado os meus desejos, as minhas vontades, para viver a vontade de Deus. O caminho de Cristo exige decisão, exige desapego. As coisas que antes me dominavam não me governam mais. Eu amo ouvir de pessoas a seguinte expressão: eu não estou me reconhecendo. Eu não estou me reconhecendo. Tem pessoas que, se ela visse um anúncio no feirão do Face, vendo uma galinha com 3 frangas já pondo, e um galo que está com a cabeça baixa, mas limão e água resolve. Ela podia estar endividada, irmão, por ela ia lá e comprava. Estava conversando com um irmão da igreja, deixa eu ver se ele está aqui. Não, vai estar no outro culto, eu conto de novo. Ele falando de uma galinha, né, que ele botou dentro de casa, já tem até nome. E às vezes a gente diz que nunca teria uma galinha, né? Irmãos, desapegar é abrir mão de algo que talvez em outra vida nós nunca faríamos isso. Tem mulher aqui que nasceu de novo, ao ponto de que se o marido entrar na casa, na hora que ela acabou de limpar, ela respira fundo. O vento balançou, meu barco em alto mar, né? Balançou antigamente, só que agora ela diz o quê? No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Irmão, tem gente que a água só agitava, o vento balançava quando a gente não estava firme em Cristo. Mas a maior expressão de Jesus dormir no barco é o quê? Meu irmão, se eu estiver no barco. Então tem mulher que hoje respira fundo, né? Aí ela ainda pensa em quebrar-lhe o cabo da vassoura, do rodo. Tem marido que é uma nova criatura. Ele diz: rapaz, se eu fosse essa mesma pessoa de uns tempos atrás, na hora que a mulher sai do carro, né? Tem geladão, ele respira e diz: amor, eu sou outra pessoa. A gente não renuncia aquilo que nunca teve. A gente não renuncia aquilo que nunca foi. Nós renunciamos algo que fazia parte de nós. Renunciar não é perder o que eu não tenho. Renunciar é abrir mão de algo que me custe, irmãos. Renunciar é abrir mão de algo que fazia parte da minha vida. Jesus, ele vai ensinar de forma radical. Se o teu olho te fizer pecar, vá no médico das vistas. Qual é o nome, gente? Oftalmo. Não, ele diz: teu olho te faz pecar, faz o quê? Sim ou não? Irmãos, se o teu olho te faz pecar, vá no oftalmologista. Não, isso é Buda, isso é outro. Jesus não, arranca. Ou seja, não é sobre
tratar um problema, é sobre arrancar ele e lançar ele fora. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Irmãos, como é que alguém deixa tudo para seguir um chamado maior? Como é que Pedro largou as redes? Pergunta para um pescador. Eu já conheci alguns pescadores de ofício, ali na região no Nordeste do Brasil. Tem muitos que saem de manhã, entram num barco, vão para alto mar e tem que voltar com peixe. E aí, pastor, vai dormir? Não. Parte dele chega com peixe, vende dentro da canoa ainda e volta. Nem vai onde a família. Chega com peixe na margem, vende ali mesmo e lá mesmo ele volta. Pergunta como é que Pedro renuncia à única coisa que ele sabe fazer. Eu te respondo, é porque Pedro descobre que a única coisa que ele sabia fazer era pouca coisa ou quase nada, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, que Paulo está falando em Filipenses, capítulo 3 e verso 7. Pedro descobre que o tudo dele é nada diante daquele homem que está diante dele dizendo: siga-me, homem. O Senhor Jesus nos chama para um tempo de renúncia, irmãos, de abrir mão. E alguns perguntam: pastor, como é que é a sua vida assim, desse jeito? Eu digo: que vida? Eu não sou mais dono dela, não existe minha vida. É por isso que quando acontece algum BO, eu digo: está na tua mão, ó. Me ajuda aí, Senhor. Pneu furou, não tem dinheiro. Ainda bem que o carro não é meu. Consagrei no dia que passou, no dia que comprei, consagrei para o Senhor. Meu Deus, bora lá, Senhor, me ajuda, né? A casa está pegando fogo, ó, a nossa casa, Senhor. Manda os anjos do bombeiro aí, alguma coisa. Estou falando de intimidade, não estou falando de soberba, prepotência e arrogância. Então, quando nós somos dono de muitas coisas, a gente é muito meu. Ei, eu quero, eu preciso. Jesus, ele é o maior exemplo de renúncia. Filipenses capítulo 2 e verso 5, só volta um pouquinho. Capítulo 2 e 5, por favor. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Diga amém. Agora olha a seguinte descrição: que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Embora ele fosse o Filho de Deus, embora ele fosse parte daqueles que criaram o homem em Gênesis, a Bíblia diz: façamos. Jesus fez parte daquilo. Ele agora renuncia tudo isso para resgatar o pecador, para salvar o pecador. Eu vi um dia desses um vídeo de um homem que a criança atravessou a rua e ele correu e pega a criança, correndo o risco de morrer ali, e arremessa longe. Sabe, é quando você abre mão de uma posição confortável. Claro, eu não estou nem comparando de forma alguma isso com o que Jesus fez. Mas a vida para Cristo é uma vida onde a minha própria vida, se não for ser vivida, ficou um pouco redundante, para esse propósito não vale a pena. E é isso que o apóstolo Paulo está tentando dizer para nós. Aquilo que eu considerava bom, eu já não mais considero. Eu que guardava tesouros e mais tesouros para a aposentadoria dos meus filhos, agora eu venho para o culto, ouço a pastora Jaciara falando que com R$60 você pode adotar uma criança em Moçambique, e eu entendo que não adianta eu me preparar para pagar a faculdade até dos meus netos, se eu não for capaz de fazer com que o meu dinheiro abençoe missões em outro país, ou pelo menos um órfão, adote um órfão e cuide dessa criança. Nós vamos entendendo que o dinheiro que nós chamamos de nós, as roupas que nós chamamos de nós, você quando era um ímpio, você doava o que estava rasgado, você doava o que não te servia, mas o cristianismo é aquele que diz: vai ter um bazar, vou doar o que eu acabei de comprar, vou entregar o que eu tenho de melhor, vou entregar algo que me custe, porque não é
sobre algo que não faz mais efeito para mim, mas é sobre algo que vai fazer a diferença, ao ponto de quando eu renunciar, eu lembrar de quem Cristo é e de que Ele entregou a sua vida por amor a mim, de forma voluntária e por amor. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. O verso 7 diz que Ele se esvaziou até a morte. Eu acho que essa é uma das expressões mais extraordinárias sobre a morte de Jesus. Se esvaziou até a morte. Eu não sei se você já viu alguém sangrando, uma hemorragia muito forte. A Bíblia diz que Ele se esvaziou até a morte. Ou seja, Ele deixou de ser quem Ele era. Tem pessoas que morrem agarradas no carro dizendo: pode me matar, mas eu não abro mão do que é meu. Aí aquela cena de filme, Jesus não, Ele morreu se esvaziando. Ele morreu dizendo: não é isso que eu quero, não é essas coisas. Você consegue imaginar o soldado tentando prender Jesus, e o defensor vai lá, aí vai lá no servo do centurião e corta a orelha. Ele pega a orelha e diz: ô moço, desculpa, é que ele é muito impulsivo, né? Tem um negócio de TDAH forte aí, não sei o que, aí bota a orelha, aí, mas Jesus, eu vou te defender. Ele diz: não, está tudo bem, eu vou morrer mesmo. Esses dias lendo a Bíblia, eu fiquei impressionado com a naturalidade que Jesus dizia que ia morrer. O discípulo de Pedro diz: jamais, enquanto eu estiver contigo, tu não morre. Jesus diz: Pedro, tu é o primeiro que vai me negar, moço. Eu? Não, é pão. Jesus dizia com naturalidade: eu vou morrer, gente. Você já viu a mãe de vocês fazendo chantagem emocional? Não sei se é de vocês fazia, a minha fazia. A gente aprontava alguma coisa, chegava em casa, ela dizia: olha, qualquer hora dessas, vocês vão me matar. Ai, meu Deus, não, mãe. Não, mãe, eu vou morrer mesmo, vocês vão me matar. Ó. Não, mãe, não. Não morre, mãe. Eu estou morrendo aos poucos. E a gente, meu Deus, nós estamos matando a nossa mãe. Meus irmãos, vamos nos unir para não matar a nossa mãe, né? Jesus não, irmão. Ele disse assim: ó, raça de víbora, eu vou morrer, eu vou me entregar na cruz. Por que você vai negar a si mesmo? Porque Jesus é o nosso maior exemplo. E a gente ceia hoje porque Ele renunciou a si mesmo. Antes de Jesus te pedir coisas, Ele quer a tua vida. Eu já vi gente dizendo: pastor, eu não entendo, eu já fiz de tudo, o que é mais que Deus quer? Aí dá vontade de pegar uma cartolina e escrever assim: você, né? Tu não está errado também, né? Tu é até bonito. Eu já fiz de tudo, eu já entreguei casa, carro, apartamento, filhos. E o Senhor Jesus disse: tu não se entregou ainda. Eu quero você para mim. Eu quero o teu coração. Eu quero a tua vida. Renunciar coisas é para quem já renunciou à própria vida, por amor a Jesus. Eu posso ouvir um amém? A Bíblia vai dizer, contar a história de um rei, eu não vou ler. Você vai depois ler 1 Samuel, capítulo 15, por aí. Você vai ver a história de Saul. Saul ficou no trono sendo rejeitado por Deus. Jesus poderia ficar no trono e escolheu renunciar. É por isso que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O trono que era dele por direito, o trono que Ele era digno. É por isso que em Apocalipse, capítulo 5, a Bíblia não vai dizer procurar algum outro rei. Vai dizer que o Cordeiro foi achado digno. Porque todos os reis que fizeram questão do seu trono, ocuparam eles. E quase todos os reis da Bíblia só saíram quando morreram, ou por idade, ou por alguma coisa assim. Você quase não vai ver rei renunciando. Mas o único rei que renunciou ao trono que era dele de direito, foi também o único que assumiu o trono que nenhum outro pode assumir, que está à destra de Deus Pai, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome dele, Jesus Cristo, se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é o único rei sendo entronizado. Isso é o único digno
sendo empossado. Isso é a coroa incorruptível sendo colocado na cabeça do único que era digno, meus irmãos. Renunciar é o caminho para avançar. Na linguagem dos homens, o título dessa mensagem é contraditório. Pastor, como é que eu renuncio para avançar? Se renunciar é voltar. Evangelho é assim. A palavra de Deus é loucura, meus irmãos. No reino de Deus eu retrocedo para poder avançar. Eu morro para poder viver. Eu perco para poder ganhar, igreja. Esse é o reino de Deus, esse é o Evangelho. Não tem que fazer sentido. Pastor, não faz sentido para mim. Não tem que fazer sentido, irmãos. No dia que fizer sentido, que puder ser explicado, isso é coisa natural. O reino de Deus não se explica. O reino de Deus não se acha de qualquer forma. É tomado por esforço, irmãos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Segundo, eu queria só falar algo que eu anotei aqui. Muitas vezes será necessário renunciar a uma batalha, um conflito, para poder vencer uma guerra. Muitas vezes a gente vai precisar renunciar a um conflito que a gente estava praticamente ganhando, para poder vencer a guerra. Irmãos, perder uma batalha está tudo bem, mas nós não podemos perder a guerra. Alguns que estão aqui hoje talvez precisam ouvir isso. Em algum momento a gente vai precisar abrir mão de um conflito. Pastor, o senhor está dizendo o quê? Bata no chão, se fosse no MMA. Bata ali, bata 3 vezes, não sei quantas são. Considere o outro vencedor. Mas eu estou com a razão, beleza. Tem muitas pessoas com a razão escrita no túmulo lá, morreu com razão. Algumas vezes nós precisamos perder batalhas para poder vencer uma guerra, irmãos. Seja considerado sem razão, seja considerado o errado da história, para que você possa vencer uma guerra amanhã. Aleluia, glória a Deus. Segundo lugar, e eu quero falar rapidamente disso, o inimigo de negar nós mesmos é o orgulho, irmãos. É esse miserável que nos persegue. A humanidade, ela precisa urgentemente compreender a graça de Deus. No livro de Tiago, capítulo 4, pode passar um pouco aí, por favor, você que estava em Filipenses. Você vai caminhar um pouco. Você achar Hebreus, passou de menos, continua um pouquinho. Tiago, capítulo de número 4, verso de número 6. Quantos encontraram? Diga graças a Deus. Tiago diz, lembrei do irmão Tiago, toda vez que eu digo aqui, Tiago diz, a filha dele chega em casa dizendo, o pastor falou do senhor, pastor, pai, lá no culto. Tiago 4,6 diz, Deus, na NVI vai dizer se opõe. Eu gosto da versão que diz resiste. Deus resiste aos orgulhosos. Tem alguém assim? Resiste? A palavra resiste? Tem? Ali, aqui, aqui. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Diga comigo, retroceder um pouco para ganhar a guerra. Recuar! Eu sei que parece um grito de derrota, sabe? Recuar! Mas eu estou vencendo, pastor. Recue um pouco. Mas eu já estava chegando lá. Recue um pouco. Às vezes recuar, irmãos, é recompor as energias. É reconsiderar as estratégias. É recalcular a rota. A Bíblia vai dizer no livro de Mateus qual é o homem que vai edificar uma construção, mas antes não se assenta para ver se tem como terminar. Qual é o homem que vai contra o exército numeroso e não para pensar se com a quantidade de homens que ele tem, ele consegue vencer aquele exército? Mas o orgulho, ele não deixa. O orgulho, ele se opõe ao propósito de Deus. O orgulho é o maior inimigo da comunhão com Deus e com pessoas. É ele nos impede de reconhecer nossa necessidade. O orgulho faz a gente se considerar sempre com a razão, sempre correto. Entenda uma coisa, o inimigo caiu por orgulho.
Só isso já deveria ser motivo para nós vigiarmos, irmãos. No livro de Isaías, a Bíblia vai dizer que Lúcifer, chega uma hora que ele diz: subirei ao mais alto céu e serei semelhante ao Altíssimo. Essa frase não cabia no céu, irmãos. Não existia outro ser capaz de pronunciar uma frase dessa. Ele estava sentenciando a sua queda. O orgulho foi o motivo da queda do inimigo. E como é que Cristo vence, irmãos? Com humildade, lavando os pés dos discípulos, sentando com pecadores, perdoando uma prostituta, abençoando pessoas que até pouco tempo eram amaldiçoadas, tocando em imundos. Ou seja, o mais perto que a gente tem de uma lepra é uma hanseníase. Não sei se você já viu alguém acometido de hanseníase em um estado grave. Naquela época, ninguém tocava em leproso, e Jesus é esse homem que chega e toca no leproso. Enquanto todos esperavam um Jesus em um cavalo branco, ele não tinha nem um jumentinho quando chega para poder ser dono dele. E ele vai para o local onde era a hospedaria, irmãos. Então o orgulho, ele não aparece no ministério de Jesus. Eu sou filho de Deus, eu quero estudar no COC, no AIS. Eu sou Jesus, eu não posso estudar em escola pública. Eu sou Jesus, eu quero ter um plano de saúde bom. Esses daqui de Imperatriz não são legais, eu quero ser atendido no Albert Einstein. Eu sou filho de pastor, me respeito. Né? Às vezes a gente faz tanta coisa. Você sabe onde eu trabalho? Um rapaz estava lá numa discussão, e aí o outro disse assim: quem é você? Ele disse: eu sou filho de juiz. Aí o cara foi embora. No outro dia, ele viu ele abraçado com o pai dele lá no campo, né, apitando. Não, era juiz de futebol, esse cara, né? Mas às vezes a gente faz tanta questão de mostrar nossa carteira. Bate a carteira na mesa: eu tenho dinheiro. Meu cartão é black. Meu cartão é black. Pontua. Tem milhas. Ô irmão, em nome de Jesus, você vai pagar como? Se você me vê comprando ovo aí no comércio, entenda que faz parte. Faz parte, irmão Everton. Nós precisamos baixar um pouco a guarda. Pastor, será que eu não vou estar reconhecendo a derrota? Às vezes é bom recuar, confundir o diabo. Aleluia, irmãos. Aí o diabo me vê no comércio comprando ovo e nem sabe que amanhã a picanha vai chegar. Aleluia. Enquanto não chega, vem a abóbora mesmo com leite. E a gente vai caminhando e vai vencendo, irmão. Aleluia, glória a Deus. Vence o orgulho. Reconheça que errou, que está errado. Por quê? Porque o que não teve pecado se humilhou. Quanto mais nós, pecadores, devemos nos humilhar perante a poderosa mão do Senhor. Aleluia. Para a gente concluir, a Bíblia vai contar a história de o fariseu e o publicano. Eu não vou ler Lucas 18, depois você lê em casa. Eu vou falar aqui para vocês como é. Acho que vocês já viram. O fariseu e o publicano, os dois foram orar. Um foi para o meio da rua e começou a orar. Eu acho engraçado isso. Ele ora e disse assim: Deus, aqui está o teu filho. Dou dízimo de tudo que ganho. Dou dízimo de tudo o que ganho. Aí tinha uma pessoa da nossa igreja orando, né? Ele dizia: eu não sou como aquele infeliz ali. Ele fala: eu não sou como os publicanos. Eu trabalho, eu oferto, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu jejuo 2 vezes por semana. Ele fala: ó, eu jejuo 2 vezes por semana, no culto de milagre e na aliança jovem, ou então no domingo. Ele vai falando. Aí Jesus vai dizer que outra pessoa estava orando. Aí ela foi com o rosto em terra e orava assim: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Sou o mais miserável. Está lá Lucas 18, depois você lê.
Sou o mais miserável dos homens. Eu preciso da tua misericórdia, Senhor, do teu perdão. Ele diz assim: qual dos dois você acha que eu ouvi a oração? Qual dos dois você acha que teve graça comigo? O publicano. O publicano. Fuja desse engano, irmãos. Fuja desse engano. Mateus 6,9 é a mais simples de todas as orações, o Pai Nosso. Jesus não disse: quando fores orar, peça o microfone, estufe o peito, recolha a barriga, postura de diva, né, de rei, e comece o seu discurso. Na hora de pegar o microfone, 2 dedos apenas, o dedinho fica apontado para o alto. Gente, quero contar um testemunho que aconteceu comigo essa semana. Quando fores orar, entra no teu quarto e fala com o teu pai que está em secreto. Que adianta eu falar: oh Pai, Father, oh Jesus, I love you, Jesus, holy, holy, holy. E o Espírito Santo diz: tu sabe falar mal maranhenses, ordinário. Para de presepada orando em inglês em público, rapaz. Tu reconhece teus pecados, tu te converte. Irmã, imagina ouvir do Espírito Santo assim, ó: tu te converte, rapaz. Oh, irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu prefiro estar do lado que as orações são ouvidas. Amém? Nós precisamos estar do lado que as orações são ouvidas. E talvez alguns de nós precisem orar assim: Senhor, eu errei, me perdoa. Terceiro lugar e último, esse é um culto de ceia. Você não está aqui porque você fez um encontro com Deus e lá você descobriu que o seu sobrenome vem de uma família muito poderosa no Brasil, descendente de Cabral, e que é portugueses, né? E não, nós estamos nesse culto de ceia porque o nosso pecado, a nossa conta no Paraíba era enorme e o Senhor nos perdoou. Eu e você fomos perdoados. Eu já brinquei dizendo que se pudesse chamar os cristãos por outro nome a não ser cristãos, eu creio que perdoados seria uma excelente expressão. Como é que vocês se chamam, você daquela igreja? Perdoados. Ah, é? Como é que é isso? Não, a gente estava indo para o inferno e Jesus diz: não, eu vou mandar vocês para o céu, vou perdoar vocês. Perdoados. Aleluia. Então, aceite esse perdão. Talvez tem pessoas aqui que não estão conseguindo perdoar outras pessoas, e eu quero te dizer, dificilmente você vai liberar algo que você não tenha antes. Se alguém me pedir um kiwi, eu posso dar. Se alguém me pedir abacaxi, eu posso dar. Maçã, melão, manga, nanana, pera, uva. Eu só não posso te dar, se alguém me pedir agora, um pequi. Não tem aqui. Até combinou, rimou. Não tem. Então, se você me pedir, eu não te posso te dar daquilo que eu não tenho. Como eu vou te dar pequi? Como eu te daria melancia? Deixa eu ver, tem? Não tem melancia também, um legume, não tem. A gente vive querendo liberar algo, entregar algo que eu não tenho, irmãos. Pastor, eu tento perdoar, eu me esforço, como é que você vai liberar de algo que você não desfrutou ainda? Perdão sobre pessoas é resultado de um perdão sobre a minha vida. Eu sou perdoado e eu sou agraciado com a capacidade de perdoar. O perdão, ouça isso, o perdão sem Deus, eu tenho a necessidade de ouvir se a pessoa perdoou ou não, para que eu seja curado. O perdão com Deus, eu libero. Se me perdoar ou não, eu já fui curado pelo Senhor. O Senhor já derramou a graça dEle, o favor dEle sobre a minha vida. Então no mundo, você tinha um probleminha com um colega do trabalho, você ia lá, me perdoa, a pessoa não, disse: oh meu Deus, eu vou morrer. Em Cristo, você recebeu o perdão de Deus, você vai onde a pessoa que te ofendeu, perdoa e pede perdão, e se a pessoa disser: eu não te perdoo, meu irmão, tchau e obrigado. Pastor, porque agora eu liberei, eu proferi, eu declarei, eu não sou obrigado a convencer a pessoa de me perdoar.
Sem Cristo, eu preciso que alguém diga: está perdoado. Em Cristo, eu já ouvi: eu te perdoo, você está perdoado. Então eu libero, eu derramo, eu dou daquilo que eu tenho. Mas eu não sou mais refém de uma resposta. Se você liberou o perdão para a vida de alguém, se você foi lá e disse: me perdoe, não estou te falando que não tem que ir, não, você vai ter que ir. Mas nós não somos obrigados a escutar: eu te perdoo, porque isso cabe à pessoa. Mas uma vez que você liberar isso do teu coração, você já recebeu o perdão do Senhor. Uma vez que você ofendeu alguém, foi lá e disse: eu errei, me perdoe. Se essa pessoa decidir te perdoar ou não é outra história. Mas uma vez que você reconhece, confessa, a Bíblia vai dizer que alcança misericórdia. O que confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia. Para dar, eu preciso receber primeiro. Receba o perdão do Senhor. Tem pessoas que no culto de Santa Ceia, ao invés de consertar a sua vida, preferem não vir. Eu nunca vou entender isso. Eu sou da época, irmãos, que se eu tivesse que faltar 3 cultos, alguma coisa, alguém dissesse: 3 parentes teus vão se acidentar. Aí eu dizia: deixa eu ver qual é o culto da ceia. Não pode ser no da ceia, não. Hoje é assim, ó. Eu derrubei o celular do meu marido, não vou para o culto da ceia. Oh, Jesus, o meu pecado é tão grande. Você não conhece o nível da graça do Senhor, o nível do favor do Senhor ainda. Você está agindo por justiça própria, porque nós somos perdoados, comprados com mais alto preço. Se coloque de pé no seu lugar, no nome de Jesus.